Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 5. Texto bem conhecido. Nós iremos trabalhar nessa manhã nesse texto e alguns outros. Hoje vamos trabalhar bastante com a Bíblia. Marcos capítulo 5, versículo 1 e 2. Podemos ler todos juntos? Vamos lá? E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Veja bem, o que veio então ao encontro de Jesus? Um homem. Não, vocês acabaram de ler, gente. O que veio ao encontro de Jesus? Um homem com espírito imundo. Muito bem. Agora vamos ver essa mesma cena. Agora com uma ótica de um outro apóstolo. Você vai para Mateus capítulo 8, versículo 28. Mateus 8, 28. É o mesmo episódio, mas agora Mateus escrevendo. Vamos lá, todos juntos? E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. Olha que interessante, até parece uma contradição. Porque Marcos fala que veio o quê? Um endemoniado. Mateus agora fala, a situação é a mesma, quando Jesus atravessa, vai para aquela região, vem ao encontro dele agora 2 endemoniados. Absolutamente não é uma contradição. Hoje eu quero falar à igreja sobre esse tema que está aparecendo aqui. A importância de permanecer. Vamos lá? A importância de permanecer. E o que acabamos de ler aqui é algo realmente muito significativo, muito interessante. E a gente acaba passando por esses textos e a gente não percebe, às vezes, alguns detalhes. E aqui é um detalhe. Numa situação, o texto bíblico claramente fala um demoniado, e no outro texto, que da mesma situação, mesmo episódio, outro apóstolo descreve que haviam 2 endemoniados. Isso, meus irmãos, não é uma contradição. E a gente vai entender porque isso passa a ser um princípio até simples, mas extremamente importante para a nossa vida. Porque na grande verdade, um desses endemoniados, ele não permaneceu com Jesus. Um deles não permaneceu com Jesus. Pois no momento que você recebe a bênção de Deus, os livramentos de Deus, você vem a Jesus, ao invés de você permanecer em Jesus, às vezes muitos que recebem essa bênção preferem se afastar do Senhor, se preferem ir por outros caminhos, saem dos planos de Deus. Meus irmãos, então, perceba, não é como nós começamos a nossa jornada de fé, mas sim como nós a terminamos, que é o que importa. Não é o fato de nós virmos a Cristo, mas sim permanecermos em Cristo. Obrigado pela minha, Edu. Ou seja, não é o fato, então, de nós virmos a Cristo, mas nós permanecermos em Cristo. Amém? Então, o que aconteceu com esses 2 endemoniados é muito simples. Um deles permaneceu em Cristo. O outro foi liberto, mas não permaneceu em Cristo. Agora, lá em Lucas, capítulo 17, do versículo 12 ao 14, nós não vamos ver, só estou citando aqui, tá, para a gente ganhar um pouco de tempo. Jesus se encontra agora com 10 leprosos. Veja, 10 leprosos. Esses 10 leprosos chegam até Jesus e pedem para que Jesus os libertasse da doença que tinham. Eles pedem exatamente isso. Senhor, queremos ser limpos. Essa é a palavra que eles usam. Jesus chega e fala assim, então, ok, sem problema, se apresentem no sacerdote. Esse se apresentar pode até ser uma conotação, vão lá até a igreja, vamos trazer isso para o tempo de hoje, vamos até a igreja e tragam uma oferta à igreja. Porque ao apresentarem aos sacerdotes, sempre vinha com um ato de sacrifício. Era necessário que eles fizessem isso. Quando a gente fala em oferta, né? Talvez nem muitos aqui seriam limpos, né? Falar em oferta para a igreja, a gente tem que tomar cuidado. Mas veja bem, foi o que Jesus disse, se apresentem lá aos sacerdotes para que serem limpos. E eles não entenderam que essa palavra de Deus diz que você tem que honrar a Deus, porque quando você honra a Deus, Deus honra a sua vida. Quando você semeia na casa de Deus, quando você planta na casa de Deus, você semeia com fartura.
Quando você dá ao Senhor, o Senhor também dá aquilo que você precisa. E Jesus disse aos seus leprosos: vão até o templo, tragam um sacrifício. E naquele caminho, durante aquele trajeto, eles foram limpos. Mas o que aconteceu? Vocês conhecem a história. Somente um retornou a Jesus. Os outros 9 não retornaram. Todos os 10 foram limpos, mas somente um retornou. E hoje eu venho, meus irmãos, a dizer a você: é necessário que nós saibamos permanecer em Cristo. Amém? Vou repetir: é necessário que nós saibamos permanecer em Cristo. Vamos ver um outro texto, Mateus capítulo 20, versículo 29 e 30. Agora vamos ler todos juntos aqui. Vamos lá. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quantos cegos eram? Agora vai para Marcos capítulo 10, versículo 46 e 47. Vamos ler novamente aqui, todos juntos, vão acompanhar. Vamos lá. Depois foram para Jericó, mesmo episódio. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perceberam que em um dos evangelhos, a palavra de Deus fala que haviam quantos cegos? 2. E no outro, 1, até dá o nome dele, Bartimeu. E o que acontece? Por que é que nesse 1, no caso de Bartimeu, acaba sendo até citado o nome dele? Você vai encontrar isso, você está ainda no versículo 52 de Marcos. Você vai ver que o que acontece. Veja porque Bartimeu foi reconhecido. Olha o 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e o que aconteceu? E seguiu a Jesus pelo caminho. Veja, ele recebeu então a cura, recebeu a visão, e o que o Bartimeu fez? Seguiu Jesus pelo caminho. Não é isso que o texto está dizendo. Ou seja, e o outro cego? E aquele que também foi curado? Porque se você vai lá no texto e você vai ler, os 2 foram curados. O outro cego, é evidente, ele nunca quis seguir a Jesus, mas recebeu a bênção, recebeu a cura. E uma vez que Bartimeu recebe o milagre, ele começa a seguir Jesus, começa a caminhar com Jesus pelo caminho. E o que eu estou tratando justamente é isso, meus irmãos, que não é como que a gente começa que é importante, mas sim permanecer, ou como nós terminamos o nosso caminho de fé, isso que é importante, que faz a relevância. Aquele que permanece, aquele que chega até o fim, aquele que luta o bom combate, porque muitos irão e muitos virão e muitos se perderão. Mas aqueles que permanecem até o fim, aqueles que permanecem até o fim em servir, em amar a Deus, em buscar a Deus, esses são os vitoriosos em nome de Jesus. Queridos, nós temos aqui 33 anos de idade da IBC. Não há dúvida, muitos passaram por aqui, muitos se converteram, muitos receberam milagres aqui, que Deus fez, que Deus transformou, e amém, glória a Deus por isso. Mas se você for ver, voltaram para o mundo. Você talvez conheça alguém, se você for pensando, cadê aquela pessoa, cadê aquela pessoa? Voltam para o mundo. Veja, e nisso nós não temos culpa, a igreja não tem culpa, simplesmente é o que o homem quer fazer. Então, quando o cego recebe a visão, ele decide, ele resolve em não acompanhar a Jesus. Mas Bartimeu não, esse resolve, esse eu vou seguir a Jesus, vou seguir a Jesus. E o que serve a Jesus, o que permanece em Jesus, esse certamente recebe uma maior bênção. Agora existe uma realidade muito terrível, muito difícil, e eu quero que você abra a sua Bíblia, que está mencionada lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, do verso 4 a 8. Vamos lá, Hebreus 6, 4 a 8. Vou ler aqui. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento.
Olha que palavra dura, hein? Pois assim, quando a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, a produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Fez até um silêncio agora aqui. Pastor Daniel? Olha que palavra dura. Muitos que receberam a bênção, receberam o Espírito Santo, a palavra de Deus, têm o desejo de retornar para o mundo. Eles são como uma terra, como diz aqui a palavra, que não produz para quem semeia. Eles são uma terra maldita que somente serve para queimar. E meus irmãos, isso não é decidido por Deus. Isso é decidido pela própria pessoa. Dá para entender? Sim? 2 cegos tiveram a mesma oportunidade, receberam a bênção, receberam até o milagre, foram curados, tiveram a mesma oportunidade de seguir a Jesus, mas somente um deles, Bartimeu, seguiu a Jesus, e o outro decidiu ir embora com o seu milagre. Sabe a quantidade de pessoas nesse tempo que nós estamos, falam essa seguinte frase: eu vim para receber o meu milagre. Recordo aqui, talvez alguns meses atrás, uma situação que aconteceu aqui na nossa igreja. A pessoa chegou, uma certa família, nem sei quem é, e veio trazer o seu filhinho às 11h30 da manhã para o Ministério Infantil. Nós temos um horário de abertura das portas lá, para o bom andamento dos trabalhos lá com as crianças. A coordenadora perguntou: mas querida, falou assim, são 11h30, o culto começou às 10, está acabando. Não, mas eu vim só para receber o meu milagre da oração. Está um pouco confuso o entendimento, não é verdade? Pessoas chegam aqui realmente com problemas, Deus tem trabalhado. Pessoas chegam aqui amargurados, casamentos destruídos, depressão, doenças. E o Senhor tem trabalhado, dá um glória a Deus, porque o Senhor tem feito, glória a Deus, amém. O Senhor tem feito transformação. Mas as coisas começam a se ajeitar, as coisas começam a se consertar, recebe a bênção, some, não vem mais à igreja. Quando você for ver, está se divertindo no mundo, voltou para o mundo, e a gente não entende por quê. Sabe o que o Senhor disse a Ana? Ele disse o seguinte: a Ana, vocês sabem a história da Ana, mãe de Samuel, e ela não podia ter filhos. Deus disse assim: olha, vou te dar um filho. Sabe o que você vai fazer com esse filho? Você vai devolver para mim. Foi o que ele disse para Ana. Então, meu irmão, quando Deus te prospera, quando Deus te abençoa, quando Deus traz uma cura, quando Deus te tira de uma situação, traz de outra, não se esqueça disso. Sempre você tem algo a devolver ao Senhor. Devolve a sua vida, devolve seus dons, seu talento, a sua disposição de servir a Deus, de estar na igreja, servindo no ministério. Amém? Porque há pessoas, meu irmão, que se comportam como assaltantes. Vêm à igreja, pressionam a Deus para receber uma bênção, recebe o seu milagre, desaparecem como se fosse um ladrão. E o texto é claro e diz que quem recebe a Deus, em vez de dar frutos, está dando espinhos, abrolhos, diz que essa pessoa é maldita e será queimada. Eu não preciso traduzir o que quer dizer ser maldito e ser queimado no âmbito espiritual. 1 João 2,19 diz assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Vou até tomar uma água agora aqui, porque está difícil, né? Esses 2 endemoniados, esses 2 cegos, esses
10 leprosos, todos receberam milagres de Deus, mas nem todos permaneceram servindo ao Senhor. E assim é também nos nossos dias de hoje. Não é diferente no nosso ministério aqui na IBC. Nós recebemos pessoas, elas são abençoadas, recebem os seus milagres, Deus abre portas, mas às vezes não tem o desejo de permanecer. Veja, Deus nos leva para o reino. Esse é o trabalho dele. Mas quando o Senhor te leva para o reino, te leva para esse local de bênção, você está aqui no reino, é você quem decide se você permanece no reino. Porque o amor de Deus é demonstrado, veja bem, é demonstrado em trazer você para Jesus Cristo. Mas o seu amor a Deus é demonstrado em permanecer em Jesus Cristo. Esses 2 cegos tiveram a mesma oportunidade de seguir a Deus. Os 10 leprosos tiveram a mesma oportunidade de seguir a Deus. Mas não puderam, alguns deles, seguir a Deus. Escolheram voltar atrás. Isso, meu irmão, não é de Deus. Não é Deus, isso é do homem. A permanência na Bíblia é um sinônimo de fortaleza e um sinônimo de bênção. Então as Escrituras nos ensinam, e eu quero destacar pelo menos 5 coisas nessa manhã, que esse endemoniado gadareno aqui, que permaneceu com Jesus, tá certo? Eu quero destacar 5 coisas que nós devemos ter o cuidado de ter na nossa vida. Quando recebemos de Deus a bênção, quando somos chamados para participar da família de Deus, quando recebemos aquilo que viemos para a igreja, recebemos aquilo de Deus, o amor, a esperança, uma novidade de vida, e nós devemos ter um cuidado e vamos aprender, sabe com quem? Com o endemoniado, que disse sim para Jesus, Deus o transformou e ele permaneceu. A primeira coisa que eu vejo, eu chamo aqui de disposição para mudanças. Fala aí, disposição para mudanças. Veja, no contexto aqui do texto, Jesus tira esse rapaz do sepulcro. Você sabe o texto, era um doido, ficava pelado, andava assustando, gritando. Jesus tira desse contexto, tira das algemas que estavam travadas, veste esse homem e senta-se ao lado dele. Olha que coisa linda. Então veja, Cristo, você tem que entender que Jesus Cristo, quando vem na nossa vida, o que acontece? Ele vai nos envolver, ele vai ter transformação, vai ter mudanças na nossa vida, que nós vamos ter, não tem jeito. Aliás, é o que eu tenho dito, quando você vem para Jesus, é necessário haver uma transformação. Esse ano é o ano da transformação, nós temos trabalhado esse tema. Então você vem para Jesus, há uma transformação real na sua vida, acontece algo novo na sua vida, e você vai ser uma bênção. Você tem que estar disposto para as mudanças que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Então de repente o Senhor mudou a vida desse homem, desse endemoniado completamente. E você tem que estar disposto a receber de Deus essa transformação que vai mudar, que vai fazer com que você receba uma nova vida. E uma das coisas pela qual muitos não permanecem servindo a Deus é porque não querem obedecer a Deus. Só querem fazer o que eles mesmos querem fazer. A vida com Cristo é uma vida, às vezes, de renúncia. E nós temos que aprender a obedecer a Deus. Mas há pessoas que entendem que não. Há pessoas que permanecem, são capazes de dizer adeus a tudo o velho homem, há uma transformação, glória a Deus, e de repente ele começa a gerar uma nova vida, como aquele gadareno, aquele homem, ele estava louco, andando, gritando, agora não, se vê vestido, sentado, em ordem, com as vidas em ordem, um semblante transformado. Veja, o Senhor, Ele vai tirar de onde você está, vai te trazer uma nova vestimenta, vai trazer uma novidade de vida, e você tem que estar sujeito a ouvir a palavra de Deus. Amém? Agora, quando você vem a Cristo, Ele te dá um coração novo. Não há dúvida disso. Tem até uma música, dá-me um coração, né?
Isso quer dizer que você tem que ter o desejo de Deus acima de todas as coisas, meus irmãos. Agora, sabe por que há pessoas que não permanecem? Porque quando Deus começa a mudar a sua vida, elas desaparecem. Todas as mudanças, a princípio, são difíceis. Não há dúvida disso. Neste reino você terá que haver mudanças, e algumas delas vão ser difíceis. Por isso que Paulo lá em Romanos fala, olha, é um sacrifício vivo, porque se fosse sacrifício, não era difícil. É o seu culto racional, você tem que ter o desejo, tomar a decisão de às vezes fazer esse sacrifício, e elas são difíceis, mas você tem que saber esperar, atravessar por esse processo de mudanças, e toda vez que Deus te traz uma mudança, às vezes até você achando que é ruim no começo, você vai ver que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e será bênção. Então, meus irmãos, estejam dispostos a receber, a ter mudanças em sua vida, amém? Segundo ponto. Segunda coisa que esse gadareno nos ensina, esse ex-endemoniado nos ensina. A minha atitude mediante a rejeição das pessoas. Como vai ser a minha atitude mediante a rejeição das pessoas? Nós estamos trabalhando o tema de permanecer em Deus. Então agora você foi salvo. Você foi transformado. E como vai ser a sua atitude mediante a rejeição das pessoas? O rapaz recebe essa libertação e todas as pessoas que estavam perto dele parece que começaram a odiá-lo. Olha que contrassenso. Porque o que acontece? Eles diziam que tinham medo dele. Mas tinham medo dele, deixavam ele acorrentado, estavam indo lá. A hora que o rapaz está bonzinho, todo mundo fica com medo. Aí é um contrassenso. Quando ele andava dando gritos, endemoniado, parece que o povo não tinha medo, pegava ele, amarrava ele lá, deixava ele lá no cemitério. Agora que ele foi liberto, o pessoal começa a recusá-lo. Isso nos mostra que é o seguinte, quando nós vemos a Jesus, a grande verdade, haverá pessoas que vão te rejeitar, meu irmão. Você saiu da rodinha dos escarnecedores. Há mudança na sua vida. E você, às vezes, vai ser rejeitado por amigos, rejeitado por famílias. Agora você não bebe mais com a gente, começa a te deixar de lado. Agora você não sai aí mais para bagunça, começa a deixar de lado. Aí talvez você até me pergunte, né? Ô pastor, mas o que eu fiz para merecer ter tantos inimigos? É que você agora está pregando o evangelho. Você tem uma novidade de vida, você é diferente. As pessoas não conseguem entender isso. No capítulo 4 de Marcos, ele diz que há pessoas que recebem a palavra, mas quando se levanta a perseguição, abandonam o caminho. Agora, perceba isso. Normalmente as pessoas se afastam do Senhor porque teve um problema com a igreja. Isso que é o pior. Isso que é o pior, isso que é lamentável. Às vezes a pessoa se afasta do Senhor porque uma pessoa, um irmão chega e começa a falar alguma coisa, eu não gostei. A pessoa solta uma fofoca, uma calúnia de você. Para que eu vou estar na igreja então se eu só tenho problemas, são pessoas falando mal de mim? Veja, porque o diabo, meus irmãos, usa as pessoas. Esse que é o problema. E as pessoas querem nos rotular com situações. Olha, embora não seja mais cego, a gente conhece o cego Bartimeu, mas ele não é mais cego. Embora não seja mais prostituta, a gente conhece a prostituta Maria Madalena. Então, normalmente as pessoas nos rotulam. E é triste isso, porque o que acontece? Você vem a Jesus, a grande verdade, elas não querem que você brilhe mais do que elas. E você tem que aprender que nesse caminho, no caminho de Deus, você às vezes não vai ser popular para as pessoas, mas se preocupe em ser popular para o reino de Deus. Amém? Sabe, a Bíblia nos mostra homens de Deus que também foram rejeitados. José foi rejeitado pelos seus irmãos. O filho pródigo também foi rejeitado pelo seu irmão mais velho. Jacó teve problemas com quem? Com seu irmão Esaú. Agora, o que nós somos aqui? Não somos irmãos? Você acha que não vai ter problema aqui dentro? Com irmãos? As maiores rejeições, as maiores críticas, sabe de onde vem? Daqueles que são mais próximos. As pessoas muitas vezes são traiçoeiras.
E é até uma loucura isso, né? Então, quando o indivíduo estava endemoniado, parece que estava tudo bem. Prendia no cemitério, largava ele lá. Agora que ele está livre, uma pessoa normal, um semblante transformado, expulsam ele daquela região. Vai embora. Não se esqueça, cada vez que o Senhor te levantar, pessoas vão se levantar contra você. Mas, meu irmão, espere em Deus, confie em Deus, se firme no Senhor Jesus. Ele é sua boca, Ele é seu escudo, é Ele que te representa. Mas tenha os seus olhos fixados em Jesus e tenha uma atitude quanto a essas pessoas que falam mal, uma atitude de se permanecer firme no Senhor Jesus. Amém? Pode dar uma glória a Deus? Amém. Terceira situação que o gadareno nos ensina é a comunhão. Diga comigo aí, comunhão. No Marcos capítulo 5, no versículo 18, diz que ele implorou para ficar com Jesus. A Bíblia diz no livro de João, fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e vocês são os galhos, e fora de mim, nada podeis fazer. Então, meus irmãos, se você não permanecer amarrado no Senhor Jesus, vamos dizer assim, o que acontece é que você pode se destruir. As pessoas não entendem que o seu lugar, onde está o seu lugar, pois no momento que você declara guerra ao diabo, meu irmão, você tem que estar debaixo das asas de Deus. O único lugar onde o inimigo não pode tocar é você debaixo da proteção de Deus. E é complicado você querer jogar dos dois lados. Você tem um pé na escuridão e um pé no lado do Senhor. Não funciona assim, não pode ser assim. Ou seja, você manda um e-mail, uma declaração de guerra para o diabo, tá certo? Sem você ter Deus como seu aliado? Meus irmãos, não dá, né? Nós temos que estar definidos, temos que ter comunhão com Deus. Veja, não acha que o diabo tem medo de você, do teu tio, do teu pai. Meu pai é pastor. Não tem isso não. Minha mãe é consagrada. Não, está aqui, está em oração. O diabo não tem medo de ninguém, não. O que o diabo teme é aquele que está em você, Jesus Cristo, o maior, aquele que é maior que aquele que está no mundo. Esse o diabo, sim, mas você tem que estar perto de Deus. Amém? Amém. Vou contar um testemunho aqui, sem citar os nomes, porque pode ser que a família esteja aqui, mas só no intuito da gente ter um entendimento. No domingo passado, à meia-noite, uma família aqui da igreja me acionou à meia-noite, 15 para meia-noite. Pastor, eu estou com uma dificuldade aqui na minha casa, um parente meu está endemoniado. Olha como são os irmãos. Liguei para 2 pastores, não me atenderam, só porque era meia-noite. Aí liguei a segunda vez para o outro pastor. Aí ele me atendeu, resolveu me atender e tal. Falei, missão, demônio. Opa, meia-noite, hein? Domingão. Tinha até tomado banho, estava deitado, botei a cabeça no travesseiro, falei, puta, tocou o telefone. E a gente chegou lá naquela residência, da rua já se ouvia os barulhos, né? Uma situação realmente muito difícil. E nós trabalhamos ali quase 2 horas para que nós tivéssemos vitória ali. Mas o que eu quero só destacar aqui, porque uma hora eu conto esse testemunho na Tereza, é só uma situação. Chegou um momento de 2 horas brigando com o demônio. Na verdade eu já cansei, numa horinha eu já fiquei de lado lá, falei assim, não tem jeito. Porque o bicho não ia embora. Pastor Daniel, não ia embora. Aí eu falei para o pastor Anselmo, que eu vou confessar que era o meu companheiro nessa árdua luta aqui. Eu falei, Anselmo, estão passando vergonha aqui, meu. Faz desse jeito, estão passando vergonha aqui, porque o demônio vai embora. E fizemos tudo que tínhamos que fazer e tal. Chegamos numa situação, aí eu fui para o quarto com o Anselmo. Falei, cadê o quarto da pessoa? Falei, vamos lá. Na verdade fui lá porque eu não sabia mais o que fazer. Aí fomos lá, olhamos lá a janela, deixa eu ter mais alguma coisa aqui, nada. Eu falei, Anselmo, está difícil esse negócio, não vai embora, né? Aí eu falei assim, vamos fazer mais uma oração, né? O crente sempre tem uma oração, é uma coisa benção. Deus deu uma direção ali. Aí eu falei, Senhor, não podemos sair daqui envergonhado, né? Nós estamos orando e parece que não funciona. O demônio dando risada na nossa cara, assim, uma afronta total. Meus irmãos, e pedimos a Deus trazesse ali naquele momento uma direção
de Deus no que deveria, que está faltando. Porque 2 horas, a gente já estava suado, cansado, 2 horas, já era 2 horas da manhã. E oramos assim. A oração foi desse jeito que eu estou te falando, né? Simples. Senhor, dá uma direção, nós estamos sendo envergonhados, não sabemos mais o que fazer. Tudo que nós tínhamos que fazer, fazemos, e o demônio vai embora. Mas, meus irmãos, a hora que eu saí do quarto, veio uma pessoa, me trouxe uma palavra: olha, eu gostaria de fazer isto. Quando a pessoa falou o que ela devia fazer, o demônio saiu. E na hora foi: Anselmo, chegou a resposta. E eu quero dizer com isso, que é o seguinte, que vai chegar momentos na sua vida, que você precisa escolher o lugar certo para você estar. Porque em nenhum momento o demônio nos afrontou, não é verdade, Anselmo? Nenhum momento. E eu não sou mais santo do que você, só por ser pastor. Tenho minhas lutas, tenho minhas dificuldades. Nenhum momento o demônio teve a ousadia de apontar o dedo para mim. Mas numa situação familiar lá, uma hora, o demônio falou com uma pessoa, falou assim: você não tem autoridade. Olha que coisa. A pessoa estava tentando expulsar, o demônio apontou o dedo para ele. Não foi assim com essa palavra, foi mais sarcástico, né? Mas falou: você não tem autoridade. Meu irmão, você precisa ter comunhão com Deus. Porque se você não tiver comunhão com Deus, numa situação dessa, você vai passar muita vergonha. Mas quando você tem comunhão com Deus, Deus nunca vai deixar de honrar a sua vida. Deus nunca vai te deixar no Vasco, desculpa isso aqui, essa que é a verdade. Pode demorar, ali precisava de uma libertação maior que foi, e Deus trabalhou sem problema nenhum. Mas o Senhor foi fiel. E a hora que chegou ali onde tinha que chegar, onde precisava ser trabalhado naquela família, Deus trouxe uma libertação não só para a pessoa que estava endemoniada, mas trouxe uma bênção para uma família inteira que estava com um problema de anos. Então Deus, eu falei para você, Deus usou um demônio para trazer uma libertação para a família toda que necessária. Olha como Deus faz. O que é ter comunhão com Deus, meu irmão? Não perca a comunhão com o Senhor. Não deixe de lado isso. Se aproxime de Deus, esteja a Deus como seu aliado, porque Satanás não teme a você, mas Satanás teme sim o justo do justo, o Senhor dos senhores, aquele que morreu por nós, derramou o sangue e venceu a morte. Em nome de Jesus, não há poder das trevas que possa contra o nome de Jesus. E você podia dar uma glória a Deus, aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. João 15, 4-7 faz assim, ó: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode se dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, o quê? Nada podeis fazer. Agora, olha que interessante agora. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será o quê? Lançado fora. Como a vara, secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Queridos, você tem que estar ancorado em Jesus. Você tem que estar amarrado no altar do Senhor Jesus. Você não pode ser obrigado a orar, mas você tem que viver a comunhão com Deus. Não tem jeito. Ou seja, só na sombra do onipotente, na sombra de Jesus Cristo, é que você tem poder para neutralizar aquele que quer destruir a sua família e a sua vida. Dá para entender? Muitos querem o fruto, mas não querem ter a comunhão com Deus. Ter um milagre é fácil. Sabe o que é ter um fruto? Veja num contexto familiar, um contexto de uma mulher e um homem, quando se relacionam, tá certo? Quando eles se unem, há uma intimidade, dessa união nasce um fruto. E a mesma forma, assim mesmo, você tem uma comunhão com o Espírito Santo. E quando você, nessa intimidade com o Espírito Santo, nasce o fruto em sua vida, o fruto do Espírito Santo. Agora, se você não está pegado ao Espírito Santo, os frutos não vão aparecer na sua vida, meu irmão. Nenhum avivamento começa na alegria. Ou seja, o avivamento começa com um quebrantamento da nossa vida, um quebrantamento do meu eu, e para chegarmos na presença de Deus. Amém? Sabe, há pessoas que passam a noite inteira na Netflix, ou no joguinho, mas não conseguem ter uma noite ou nem uma hora de oração com Deus. Jesus,
começava a orar e passava a noite toda orando. Agora veja, se Jesus, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, aquele que veio todo-poderoso, o Senhor necessitava de oração, eu que sou um mero humano, mortal, dependente do Senhor, você acha que eu não preciso orar? Permanência tem a ver com oração. A oração traz comunhão com o Pai. Amém? Estão comigo aqui? Amém. Vamos a quarto ponto que esse gadareno nos ensina. Esteja sujeito à vontade de Deus. Vamos lá, esteja sujeito à vontade de Deus. Muito bem, é o que Deus quer, quando Ele quer, como Ele quer. É assim que funciona. Não tem jeito de ser diferente. Porque o gadareno queria ir com o Senhor. E o Senhor disse, sabe o que para ele? Não. Diga aí, não. O Senhor disse, não, você não vai. Mas Senhor, eu quero com você. Não. E você tem que estar preparado, meu irmão, a receber um não de Jesus às vezes. O homem orou, o homem perguntou, Jesus disse não. Porque não faz parte desse plano para a sua vida, não. E você tem que saber que muitas vezes o Senhor vai dizer não para você em várias ocasiões. E a gente às vezes se ilude com coisas que Deus nunca determinou. E esse que é o problema. E depois a gente fica desapontado. Então você não pode se incomodar com o não de Deus, mas você deve se alinhar ao plano de Deus. Ou seja, o plano de Deus vai ser o meu plano. Esse que é o segredo. Porque não, meu irmão, não é não. Nós não oramos por tantas coisas aqui. E há respostas que não chegaram. E talvez algumas que não irão chegar. Porque se não está no plano de Deus, é não. São coisas difíceis da gente entender. Principalmente quando envolve saúde. Eu tenho orado com meu pai, ontem estive lá com meu pai, conseguiu abrir o tal, abrindo os olhinhos, né? Eu falei, pai, está me vendo? E eu fico assim, está me vendo? Está me vendo? Está me vendo? Ele só segue com os olhinhos, está me vendo? A única coisa que ele faz é aperta a mão. Aí ontem eu falei assim, mas meu Deus, Senhor, eu estou declarando sua palavra, estou não sei o que, tal, e ele não se levantou ainda. A gente já orou, já pregamos aqui sobre o processo de Deus, eu estou crendo no processo de Deus. Mas se Deus disser não, eu vou ter que saber que é a vontade de Deus. Pode ser dura, mas eu vou saber que é a vontade de Deus. E Deus disse não, e por que eu vou querer dizer sim? Eu estou indo na contramão aqui, não tem como. Eu não posso ser, desculpa, burro nesse aspecto. Se Deus está falando não, e eu querer forçar a barra aqui, querer dizer um sim. Veja, nem tudo que você quer, nem tudo que você anseia, meu irmão, é de Deus. Eu já quis tantas coisas para a minha vida. Tantas coisas eu lutei, batalhei, desenvolvi, perdi dinheiro, achando que era o sim de Deus, forçando a barra. E era um não. E Deus só falou assim, olha, você não vai entender, vai doer mais, né? Até que o dia que eu entendi, não, mas esse caminho aqui agora não, chega. Veja, nosso coração é enganoso, a palavra de Deus já fala isso, sabe? E o diabo, ele é astuto, ele fica criando expectativas na nossa vida, sonhos errados, e acaba perdendo, para que você perca a sua vida, e acaba enfraquecendo a sua fé. O diabo, ele fica colocando na sua mente miragens, um oásis, isso vai acontecer, para que você gaste a sua energia, perca a sua energia, mas perca a sua fé. Queridos, você tem que se encontrar naquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer é o melhor para a sua vida. E o que Deus quer é o que você tem que querer, em nome de Jesus. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus. E se Deus disse não, você não diga sim. Mas quando Deus diz sim, não há ninguém que vai dizer não. Foi legal essa, hein? Vou até repetir aqui. Se Deus disse não, não diga sim. Porque quando Deus diz sim, não há ninguém que vai dizer não. Essa foi bonita. Aplauda o Senhor aí. Nossa, bênção. Bênção. O último ponto, o quinto ponto que o gadareno nos ensina, através dessa passagem tão linda, é o seguinte: meu alinhamento tem que estar ao propósito divino. Vamos lá, alinhamento ao propósito divino. O Senhor disse ao gadareno, não.
Você não vai sentar comigo, você não vai me seguir, mas eu tenho algo para você fazer. Olha o propósito. Eu tenho algo para você fazer. Você vai para a sua família, conta tudo o que aconteceu, como foi a libertação. E esse rapaz vai para a sua família, foi isso que aconteceu. E a palavra de Deus fala que depois ele vai para 5 cidades de Decápolis e começa a testemunhar, e pregando o evangelho, pregando o evangelho. Olha o que é o propósito de Deus. Você sabe que aqueles que pregam o evangelho são os mais firmes no Senhor, né? Sabia disso? Não estou falando para mim não, estou falando para todos nós. Por quê? Porque é muito difícil que alguém chegue no evangelho, começa a pregar, começa a testemunhar de Jesus, é muito difícil que você volte atrás. Porque o Espírito Santo está lá, está trabalhando na sua vida, você está crescendo, ó, Deus fez isso, transformou, e cada vez você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Há uma fortaleza que entra na sua vida. Quando você começa a ministrar a glória de Deus, você se afirma no seu ministério. As pessoas que menos permanecem são aquelas que não têm compromisso com o Senhor. Por isso que eu falo tanto para a minha classe de novos membros, olha, vai se comprometer, entra nos ministérios, vai servir ao Senhor, isso vai te dando um gás, essa que é a verdade certa, te dando um gás, você vai fortalecer, vai começar a participar, vai se envolver, e cada vez que você se envolve, você cresce mais, fortalece mais. Não perca isso em vista, tá bem? Agora, nós temos que ter uma conexão mais profunda com o Senhor. Tem que somar e conectar o desejo de Deus a um propósito divino na minha vida, e que essa seja a minha missão de vida. Enquanto eu não entendi isso na minha vida, eu era empresário. A hora que eu entendi que o propósito de Deus para a minha vida era outra, eu cheguei para a Márcia, estamos fechando tudo. Quem me conhece sabe, eu sou meio radical em algumas coisas. Em uma semana eu fechei tudo, mandei todo mundo embora, comecei a vender todas as coisas, demorou para eu consertar todas as coisas, fechar tudo daqui, mas eu falei assim, não, o propósito de Deus para a nossa vida é outro. Eu quero estar no propósito de Deus, a minha missão é falar de Jesus, é pregar, ser pastor, quer dizer, é o que Deus tinha me chamado. E você tem que saber o propósito de Deus para a sua vida e cumprir a missão que Deus tem para você. E aí você vai se tornar realizado, pleno. O Senhor tem algo para a sua vida, não deixe, não abandone isso, em nome de Jesus. Amém? O gadareno se juntou ao propósito de Deus e foi um tremendo de um pregador para toda aquela cidade. Eu era assim, o Senhor Jesus me transformou. Eu era assim, o Senhor transformou, me tirou, ficava no cemitério, gritava, dava medo para as pessoas, tinha tantos demônios na minha vida, o Senhor me libertou, e com certeza ele foi uma bênção para onde ele foi, onde transformou vidas pelo seu testemunho. E sabe o que eu vou te dizer? Que essa escritura nos ensina a grande diferença entre a pessoa que só recebe um milagre, e a pessoa que vive um milagre. Entre a pessoa que vem para o Senhor e por um momento até recebe a palavra de Deus, recebe uma bênção, uma unção, mas não permanece nela até o final. E no final, meu irmão, é o que importa, é quem terminou a carreira e não quem a começou. Como diz ali em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Vou terminar com isso daqui. Pode ir aí, Neto. Vou contar uma história para vocês aqui, verídica. Há uma corrida no Alasca de 1000 milhas. E nessa corrida havia um competidor bem lendário, famoso naquela região. Mas cometeu um erro complicado ali. É a corrida no deserto do Alasca, então é pelo gelo. E logo no início da corrida, esse competidor pega os seus animais, já dispara na frente e vai embora. O que acontece? Os outros competidores, com seus cães, dão uma tocadinha boa lá, preservando, guardando. E esse competidor, por ter uma fama naquela região, fala assim, eu vou de ponta a ponta, quero já sair disparado e vou ganhar até o final. Mas não percebeu que estava desgastando os seus animais. A poucos metros de chegar ao final, os seus animais desabam, não aguentam mais. E ele vê os outros competidores passando e atravessando a linha da chegada. Veja, meus irmãos, nós podemos correr, nós podemos batalhar, mas se você não terminou, você não ganhou nada. Você não ganhou, você não venceu. E assim é com muitos que recebem a Deus no coração.
unção, milagres, mas não permanece. No final, os únicos que conseguirão são os que perseveraram até o fim. Portanto, a grande diferença do gadareno liberto e o outro foi a atitude que o gadareno liberto teve. Copie essa atitude para a sua vida. Mantenha essa atitude, uma mentalidade que você vai permanecer em Cristo e que nada vai te arrancar do caminho do Senhor. Que por mais que o inimigo tente te incomodar a tua vida, você vai permanecer correndo para o Senhor. Não é como se começa. Pode até começar ruim. Pode até começar meio tropeçando. Mas é como você termina a sua jornada. De nada vai servir se você não terminá-la. E sabe qual a diferença de quem permanece e quem não permanece? A sua atitude. Não olhe para trás, olhe para frente. A permanência é a que traz a recompensa. Vou repetir. A permanência é o que te traz a recompensa. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 21 a 23. Eu vou encerrar com essa colocação. Me acompanhe. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, o que aconteceu? Vos reconciliou. Chegou a salvação. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos. Olha aqui, irrepreensíveis, inculpáveis. Como o Senhor quer que nós nos apresentemos? Santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Se na verdade, olha, permanecer, diga aí, permanecerdes, fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aqui Paulo agora mostra para a igreja o plano de Deus, o plano que Deus tem para nós. Diz que nos reconciliou, nos alcançou, nos estabeleceu para apresentarmos a si mesmo, sabe o que? Como noiva de Cristo. Mas isso só é possível se você, meu irmão, permanecer na fé. A palavra permanecer é uma ação determinada de permanecer no mesmo lugar, estado ou situação, perseverança, persistência e determinação. Nesse dia você tem que determinar que nada vai tirar do caminho de Deus. Você vai permanecer nele. E se você não está aqui simplesmente para receber um milagre, uma bênção da minha volta, você tem que dizer: eu também não estou aqui para receber do pão, do peixe ou do milagre. Eu não estou aqui para receber bênçãos, mas eu estou aqui por Jesus, que é o meu maior milagre, a minha maior bênção. Olha, irmão, nunca esqueça isso. Tudo que Deus te dá, vocês vão ficar meio chocados com isso, mas tudo que Deus te dá vai desaparecer. Sua casa, sua vida, sua família, seus bens, vai desaparecer. Agora, tudo que Deus te faz permanece para todo sempre. Esta manhã é uma manhã que nós devemos rever os nossos conceitos, rever o nosso coração. O que é que te motiva a estar ao lado de Cristo? São as bênçãos ou o Senhor Jesus? Permaneça em Cristo Jesus. Como diz aquele texto, né? Combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Vamos lá todos? Combati o bom combate,
Não, vamos lá. Combati um bom combate. Terminei a carreira, mas guardei a fé. Vamos ficar em pé. Eu entendo que hoje é um bom dia para concertos. É ou não é? Amém? No concerto, pode todo mundo ficar aí no seu lugar, não precisa ninguém vir na frente aqui agora. Depois eu vou orar pelos enfermos, mas... Porque sabe, todos nós precisamos consertar coisas com o Senhor. Todos nós precisamos trabalhar, alguma coisa precisa ser mudada. E talvez você esteja desanimado na sua fé. Talvez você esteja com o coração, sabe, colocado num lugar que não é o certo. Só nas bênçãos de Deus, nos milagres de Deus. Quando o que Deus quer é que você permaneça-se firme com Ele até o fim. Não haja como aqueles que recebem as bênçãos e os milagres e vão embora. Tome cuidado, igreja. Porque o final, nós vimos o texto aqui, não é bom. Não é bom. Seja aquele que permanece em Jesus. Podemos fazer uma declaração de fé? O que você está tocando aí? Ah, mensagem da cruz. Bota aí no texto essa mensagem da cruz. Rude Cruz. Olha que lindo esse texto, eu adoro esse livro, hein? Vai lá, Enos, vamos lá. Eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Rude Cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Só vocês o coro de novo. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até por eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos todos orar, põe a mão no seu coração aqui. Ah, Senhor, nessa manhã, Pai, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Deus, perdoa as nossas falhas. Perdoa nossas falhas. Senhor, mas nesse dia, Senhor, eu determino no reino espiritual que eu nunca vou voltar atrás. Faça essa declaração comigo. Senhor Jesus, eu nunca vou voltar atrás. Senhor, eu seguirei sem retroceder até o final e perseverarei até chegar ao meu fim. E ninguém, coisa alguma, milagre vai me afastar do amor que eu tenho por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor.